Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do livro de português, tá certo? Onde nós veremos um texto, tá? Um texto de interpretação, estudo do texto e um texto com estudo do vocabulário. Então prestem atenção, leiam, certo? O vocabulário que fica logo abaixo do texto, tá? Resolvam as atividades relacionadas a esse texto de hoje, tá? O texto de hoje, gente, ele tem um gênero textual conhecido como receita, tá certo? Então essa receita de hoje, trufas de chocolate, certo? A gente tem que saber que esse gênero textual, ele é constituído por, primeiro vem o nome vem o nome da receita, tá? Logo abaixo vem os ingredientes, certo? A quantidade que você deve utilizar direitinho, tá? Vem os ingredientes todos, né? Bem alistadozinhos, tá? E logo abaixo vem o modo de fazer, como fazer todo o procedimento daquela receita. Então ele é um gênero textual, receita, onde você precisa saber, certo? Como é essa estrutura de uma receita, tá? Então os ingredientes: 400 gramas de chocolate ao leite picado, uma lata de creme de leite sem soro, uma colher de mel, de chá de mel, certo? Chocolate em pó para envolver as trufas. Aí vem depois o modo de fazer. Colocar o chocolate em uma tigela e levar ao micro-ondas em potência média por 1 minuto. Retire, mexa, leve de volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Depois você retira do micro-ondas, mistura até ficar lisinho e brilhante. Junta o creme de leite e o mel. Mexe até ficar bem misturado e levar à geladeira por 2 horas. Pegue pequenas porções do doce com uma colher de chá, coloque-as no prato com chocolate em pó e a ajuda de outra colher, tá certo? De outra colherinha. Envolva-as depois, novamente, certo? Só que agora com chocolate em pó. Coloque as trufas em formas ou em colheres e depois você pode servir em temperaturas ambientes, tá certo? Então o estudo do vocabulário, ele tem algumas palavrinhas que foram relacionadas ao texto de hoje, certo? A essa receita. O que significa micro-ondas? Micro-ondas é um aparelho que vai, né, colocar radiação, e essas radiações aí, eletromagnéticas, elas vão permitir com que você descongele algum tipo de alimento, certo? Muito rápido, por sinal, ou então você aqueça, certo? Então o micro-ondas ele serve para isso, ele é um tipo de aparelho próprio para aquecimento e descongelamento de alimentos, tá? O que significa porções? Gente, porções ele é utilizado para se ver a quantidade ou a medida de alguma coisa que a gente quer medir, certo? Através de doses, através de rações, certo? O que significa potência? Potência é a capacidade de você fornecer energia, certo? Então, cada energia tem a sua potência, tem a sua força, tá? Então, no caso aí, a potência do micro-ondas, ele tem que atingir, certo? Somente você marca lá 1 minuto, tá? Então, é a potência, é o tempo que ele vai aquecer, certo? Aquele seu chocolate, tá? Tigela é um vaso, certo? Em formato côncavo, tá? E geralmente ele é de metal ou de louça e ele vai servir propriamente para tipos de aquecimentos. Você pode colocar, né, sopas, você pode colocar qualquer tipo de algo que você queira, né, servir para alguém, tá? Então são tigelas, tá certo? Então na página 62 do livro de vocês, ele é o estudo do vocabulário. Então são essas palavrinhas que eu acabei de explicar para vocês. Então cada palavrinha dessa você vai responder aí, certo? Até a terceira questão. E lá na página 63, estudo do texto, certo? Vocês novamente vão relembrar, certo? Esse gênero textual, conhecido, né, por receita, e a estrutura, certo? As características da receita. Para que serve a receita, gente? Serve para você instruir alguém, para você mostrar como se fazer algo, certo? Alguma coisa para se preparar alimentos. Então a receita é para isso, certo? A estrutura dela é como eu falei, vem o nome da receita,
ingredientes e depois o modo de fazer. Lá no final também, às vezes, tem receitas que vêm indicando quantas porções, certo? Aquela receita ali, ela pode, certo? Pode ser feita, tá? Então, o total de porções vai depender muito da receita que você está fazendo, tá certo? Então, gente, tudo vai estar indicando aí, certo? E relacionado ao estudo de receitas, tá certo? Então, até a quarta questão, vocês farão, certo? Sobre o estudo do texto de hoje, que foi a receita, né, das trufas de chocolate, deliciosas, tá? Agora vamos para ciências. Ciências nós vamos dar continuidade. Nós estudamos na aula passada, né, sobre energia, sobre as transformações que ocorrem, certo? Com as energias. Eu expliquei para vocês direitinho. E hoje nós veremos, gente, as fontes de energia. Nós sabemos que a energia, certo? De acordo, né, com aquela energia que a natureza ela vai disponibilizar, certo, para nós, na nossa vida, certo? Elas podem ser classificadas, as fontes de energia, em dois tipos, certo? Nós temos as fontes de energia renováveis, nós temos as fontes de energia não renováveis, tá certo? Então, gente, por exemplo, as fontes de energia renováveis são as que não vão se esgotar com o uso. Elas, com o passar do tempo, certo? Elas não se esgotam e aí elas podem ser renovadas sempre com o passar do tempo. Essas daí são as fontes de energia renováveis. Então não confundam, tá certo? Nós temos as fontes de energia renováveis e nós temos as fontes de energias não renováveis. O Sol, por exemplo, ele é um tipo de energia renovável ou não renovável? Claro que o Sol, gente, ele vai fazer parte das energias renováveis, certo? Porque o Sol, ele nunca vai se esgotar com o tempo, tá? O Sol está sempre ali, certo? Sendo, né, sempre podendo ser renovado com o tempo, certo? A água em movimento, a energia produzida, que nós vamos ver que é a biomassa. A biomassa, gente, ele é um tipo de energia, certo? Muito bom, vindo da natureza, onde você pode utilizar restos de casca, bagaços de laranja, de banana, de frutas em geral, certo? Restos de alimentos, restos de plantas, fezes de animais, tudo isso, gente, você adquirindo, certo? Você juntando, ele vai se transformar aí num tipo, certo? De biomassa. E a biomassa, gente, ela vai ser muito utilizada através dessas matérias orgânicas e vai poder, né, dar funcionalidade aí, certo? E produzir biocombustíveis. Esses biocombustíveis, gente, vai servir como fonte de energia também, tá certo? Fonte de energias essas que não serão, certo? Que elas vão ser renováveis, porque sempre, certo? Vai haver esse tipo, eles não se esgotam com o uso deles, certo? Sempre, tá? Nós temos também as fontes de energias que não são renováveis. Essas fontes de energia não renováveis, elas são encontradas, mas em quantidade bem menos, limitada, certo? Bem menos. O que é que quer dizer isso, tia? Ela pode se esgotar com o tempo, futuramente, tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Elas podem se esgotar, tá? Por exemplo, nós temos o petróleo. Petróleo a gente não sabe quanto tempo, né, aquele petróleo vai durar, tá? Então ela tem uma quantidade limitada. Com o tempo ela pode se esgotar, tá certo? Então o petróleo, o carvão mineral, certo? O gás natural, que são utilizados muito, né, para se fazer o etanol, tá certo? Combustível, que muitos automóveis utilizam, tá certo? Então são fontes de energia não renováveis, então com o tempo podem se esgotar, tá certo? A energia nuclear também é um exemplo, certo? O petróleo, os derivados do petróleo, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, vários tipos desses produtos, gente, eles são produtos de energia não renováveis, certo? Porque você utiliza, certo? O gás natural, o carvão, o petróleo, tudo isso para poder, tá? Confeccionar
esses tipos de energia, certo? Então, a energia nuclear também, ó, como vocês podem observar aí na página 35 do livro de vocês, ele mostra a energia de usinas nucleares, tá certo? Localizada lá na República Tcheca. E esse tipo de usinas nucleares, gente, elas também são exemplos de energia não renováveis, porque elas podem se esgotar, certo? A partir de reações onde você utiliza o urânio. O urânio, ele é um tipo de produto, né, de elemento químico, onde ele pode ser colocado aqui e também ele pode se esgotar com o passar do tempo, certo? Então essas energias aí vindas das usinas nucleares, elas também podem se esgotar com o tempo, certo? Então são fontes de energia não renováveis. Então, gente, essas energias não renováveis, elas precisam né, ter grande importância a mais, porque a gente tem que ter consciência do gasto desses tipos de energia não renováveis, tá certo? Para se alcançar esse objetivo, gente, certo? A partir das fontes, certo, renováveis, elas precisam ser mais utilizadas do que as não renováveis, tá certo? Então, para ser feito de maneira sustentável, a gente tem que utilizar esses tipos de energia não renováveis de maneiras mais controladas, para que com o passar do tempo elas possam não se esgotar, tá certo? Já o sol, a água em movimento, a energia que eu expliquei para vocês sobre a biomassa, elas são fontes de energias renováveis, gente. Elas nunca vão se esgotar, certo? Elas sempre vão poder estar sendo renovadas, tá certo? A energia produzida, por exemplo, através do vento, que eu expliquei já na aula para vocês, que é a energia eólica, tá certo? Com as forças do vento, gente, por exemplo, a energia solar, que é aquela com a luz do sol, certo? Elas vão ter esse tipo também de energia captada a partir do sol. A energia utilizada nas usinas hidrelétricas, que eu também já expliquei. Usinas hidrelétricas que são aquelas vindas, né, com a força da água. Todas essas fontes de energias, elas são renováveis, certo? A do vento, a do sol, a da água, certo? Então, são fontes de energias renováveis, tá? Então, elas não vão se esgotar, certo? Elas sempre vão estar, certo? Sendo renovadas, tá? Então, a partir das matérias orgânicas que eu expliquei para vocês, as fezes de animais, restos de planta, casca, né, restos de frutas, certo? Todos esses restos de alimentos, bagaço de planta, de palhas, certo? Elas vão se transformar e vão dar origem, certo? A um tipo de biocombustível. Então, lá na página 36 do livro de vocês, ele vai mostrar esquema de como você pode dar origem à utilização desses biocombustíveis e eles vão poluir menos. A importância dos biocombustíveis, gente, certo? Ele vai servir para a troca desses tipos aqui, certo? De combustíveis que utiliza, principalmente para automóveis. E esses tipos de biocombustíveis, gente, eles costumam poluir menos. Então, a importância dos biocombustíveis, certo? É poder, certo? Ter a modificação dos biocombustíveis, tá? Pelo biodiesel. E aí, gente, esse gás, certo? Ele vai poder substituir o biocombustível pelo gás natural. Porque o gás natural, gente, ele é mais poluente. Ele é mais poluente quando os carros saem por aí, nas ruas, e esse gás, né, ele é totalmente tóxico, ele vai poluir mais. Já os biocombustíveis, eles vão poluir menos. Por quê, gente? Porque estão usando restos da natureza. E aí o esquema mostra bem direitinho como é que acontece. Olha o que é que primeiro vai acontecer. Por exemplo, restos de alimentos, os excrementos, que são as fezes dos animais, eles podem ser misturados aí com a água e aí vai cair tudo lá no biodigestor, que é esse aparelhozinho que mostra no número 1, certo? As pessoas, elas fazem esse certo? Esse biodigestor, e aí o biodigestor, ele vai entrar em decomposição. As bactérias, elas vão entrar no biodigestor, vai fazer todo o processo de decomposição, e aí elas vão transformar todo o gás, né, que tem dentro desses restos, gente, em gás metano, certo? E adubo.
E aí, gente, esse gás que vai ser originado a partir desses produtos que estão dentro do biodigestor, esse gás metano, ele pode ser encanado a alimentar um tipo de gerador ou aquecedor que as pessoas próprias mesmo podem fazer, certo? Através de produtos que tem dentro de casa. Então, se você observar, as pessoas nas suas próprias residências, elas podem fazer esses tipos de biodigestor, tá certo? São produtos utilizados manualmente, onde as pessoas podem confeccionar. E aí, a partir daí, gente, ele pode ser encanado, pode alimentar um gerador ou algum tipo de aquecedor. E aí as sobras servem para fertilizar o solo. Então, tudo aquilo ali, certo? Todo esse tipo de biocombustíveis, certo? Eles podem dar origem, né, à produção de energia, certo? Então, a partir, né, desses tipos de biodigestores confeccionados em casa, certo? Você pode estar, né, evitando que haja poluição, certo? Então, são tipos de energias renováveis que você pode utilizar em casa, tá certo? E aí vai fazer com que a partir, né, desses biogás que vão ser originados, eles transformem-se e tentem substituir aí o gás natural, que são altamente poluentes, tá certo? Então, vocês viram aí e leiam novamente, certo? Até a página 36. Na página 37 são atividades. E na página 38 vocês vão ter aí, certo? Um tipo, né, de biodigestor. É um exemplo de biodigestor montado aí numa zona rural, certo? E vocês vão mostrar, né, que tipo de energia esse biodigestor é. Renovável ou não renovável? Acabei de dizer para vocês, certo? Que o biodigestor, ele é energia renovável que vai tentar modificar o gás natural, que é muito mais poluente. Então, as pessoas, elas gostam muito de construir, principalmente em áreas rurais, tá certo? Então, a importância, né, de você fazer um tipo de biodigestor é você aproveitar, né, os restos de fezes de animais, principalmente em zonas rurais, para poder produzir energia, certo? Então, eles vão construir, vão produzir energia, vão produzir o tipo de gás, e esse gás ele vai servir para tanta coisa, né, para várias utilidades, certo? Então, tudo vindo da natureza, gente, através da energia renovável, ele serve muito, né, para poder substituir esses tipos de fontes de energia não renováveis, que com o tempo eles podem vir a se esgotar, tá certo? Bons estudos, leiam, façam as atividades relacionadas a todos os capítulos, certo? Que já foram dados. Beijão!